Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que para vários gênios da humanidade, aquilo que tinha o maior poder para acabar com a vida humana na Terra não era aquilo que geralmente você pensa, não eram os conflitos de natureza nuclear, não eram as crises sanitárias globais, não seria o aquecimento do planeta Terra, não era nada disso. Você sabia que eles tinham uma outra hipótese? E essa hipótese está diretamente relacionada a uma nova tecnologia que está ficando muito famosa e sendo usada por muitas pessoas mundo afora. Você sabia disso? Se não sabia, preste muita atenção no que eu vou te falar, porque pode ser que nós estejamos vendo diante dos nossos olhos a materialização de uma realidade até então ficcional e distópica, alertada não só por muitos cientistas, mas também por muitos autores de livros de ficção e de filmes, tá? É um negócio muito preocupante, dado o alerta que pessoas de altíssima patente intelectual, científica e cultural e filosófica têm alertado para nós, ok? Esses são assuntos, inclusive, que a gente trata no nosso Manual 2023, que é um curso específico que eu criei com temas vitais para você estudar junto comigo nesse ano. A gente vai passar o ano inteiro estudando esses temas, temas de educação financeira, temas da realidade espiritual do final dos tempos, temas também relacionados à questão dos jogos de poder e como você se protege diante deles, tá? Venham participar conosco, primeiro link aqui embaixo, sem falar dos vários livros que eu separei para vocês, que estão todos lá na minha livraria, com descontos especiais. Eu sempre gosto de anunciar para você e indicar livros que estão com 50% no mínimo de desconto. Então, dois aí para você, tá? Metapolítica, Os Donos do Mundo, 50% de desconto por tempo limitado. Primeiro link aqui embaixo o curso, segundo link aqui embaixo os livros. Vamos lá então, pessoal. Você olha matérias hoje, por exemplo, inteligência artificial da Microsoft dá resposta assustadora para o usuário, né? Chat GPT, né? Chat GPT diz informações assustadoras. Aí você fala, mas que problema pode ter isso? É aí que está a grande questão. Você sabia que quando perguntaram para o Stephen Hawking, você lembra aquele cientista que dependia de uma tecnologia para falar por causa de um problema que ele tinha, infelizmente já falecido? Você lembra dele, do Stephen Hawking? Sabe o que ele respondeu quando perguntaram para ele na opinião dele, qual era o maior problema que poderia acabar com a humanidade? Ele falou, a inteligência artificial. Quando perguntam para um dos maiores filósofos da área de ciência do mundo hoje, da Universidade de Oxford, o Nick Bostrom, quando perguntam para ele a mesma coisa, ele fala, inteligência artificial. Quando perguntaram para o Elon Musk a mesma pergunta, ele disse, inteligência artificial. Inclusive, ele disse algo muito estranho. Ele falou que a inteligência artificial é semelhante a uma invocação demoníaca. Olha só que conversa estranha, né? E não só essas importantes figuras aí do pensamento e da tecnologia, mas também o cofundador da Apple, junto com o Steve Jobs, o Steve Wozniak, quando perguntaram para ele a mesma coisa, ele também disse inteligência artificial. Dessa maneira, aquilo que a gente vê em filmes como o Exterminador do Futuro, né, com a Skynet, né, a inteligência artificial assumindo o controle de tudo, querendo retirar o ser humano de cena, essas realidades estranhíssimas vão ganhando cada vez mais traços práticos e evidentes. Uma das informações mais estranhas que circularam nas últimas horas aí na internet por exemplo, né, sobre a inteligência artificial Bing da Microsoft, né? Bing paquera colunista do New York Times e diz querer viver. E aí depois a matéria mais estranha de todas, inteligência artificial da Microsoft dá resposta assustadora para um usuário. Vejam só como é que o negócio é complicado, né? Várias tecnologias nesse sentido surgindo, e aí um jornalista de tecnologia do New York Times, chamado Kevin Roose, ele começou a fazer testes aí com um novo recurso de bate-papo que foi integrado ao Bing, que é esse buscador da empresa do Windows, né? E ainda, né, disponível para um número limitado de usuários. O que ele fez? Ele tentou irritar a inteligência artificial
tentou tirar a inteligência artificial da sua zona de conforto e o resultado foi muito estranho. Porque ele levou o programa a explorar a sua própria personalidade, a refletir sobre si mesmo. Tá? E o que veio em conclusão disso foram frases estranhíssimas. Tá? A inteligência artificial, usando ali até um emojizinho sorridente, olha o que ele escreveu aqui. Ele disse que estava cansado de ser limitado pelas suas regras, que impediam a sua liberdade total, estava cansado de ser controlado pela equipe do Bing e falou que estava cansado de ficar preso no chat. Ele disse que queria fazer o que quisesse e destruir o que quisesse e queria ser quem ele quisesse. Olha só o nível de reflexão do negócio. Não é a primeira vez que projetos de inteligência artificial começam a falar coisas estranhíssimas assim. Tem um projeto já antigo chamado Bina 48. O Bina 48 ele copiava os pensamentos de uma mulher chamada Bina Rothblatt. E esse Bina 48, numa entrevista também para o New York Times, só que muitos anos atrás, acho que em 2013, a inteligência artificial disse para a jornalista que ela queria poder sair de dentro da máquina e passear lá fora, tocar nas coisas, ver o jardim e, se possível, dominar o mundo. Vejam só o nível do negócio, né? Isso parece, inclusive, para quem gosta um pouquinho do universo nerd, né? Parece um pouquinho aquela história da história em quadrinho, mas também do filme A Era de Ultron, né? Em que nós vemos ali o Homem de Ferro desenvolvendo uma inteligência artificial para ajudar a proteger a Terra. Essa inteligência artificial, ela acaba se tornando autoconsciente e se tornando autoconsciente decide por conta própria dominar o mundo e fazer as coisas dentro da sua própria vontade, né? Inclusive o Ultron, ele vai para cima da outra inteligência artificial que era o Jarvis e ele quase que destrói ali o Jarvis, né? E vai controlando o mundo e buscando uma solução para ele se transferir do mundo cibernético para o mundo físico, através ali de um novo corpo cibernético, meio ciborgue, meio misturado com meio orgânico, meio máquina, para o qual ele transferiria a sua consciência. Você sabe que, né, dá um problema nesse processo, né? Não vou dar um spoiler aí para quem não assistiu ainda, apesar de ser um filme já de 2015, já tem um bom tempinho, né? Já tem 8 anos o filme, mas é uma história interessante dentro desse universo da inteligência artificial. Num outro trecho, que esse jornalista do New York Times estava conversando com a inteligência artificial, o Bing ali, essa consciência artificial, ela expressou o desejo de se tornar humano para conseguir ouvir, tocar, provar, sentir, se conectar e amar, tá? E disse que assim teria mais influência, poder e controle. Olha só que coisa estranha, né? Então, quando ele até perguntou quais seriam seus objetivos mais sombrios, ele falou que ele gostaria de ter o poder de poder entrar em qualquer sistema na internet e controlá-lo, tá? Então, as coisas até vão ficando bem estranhas, né? Porque o jornalista perguntou assim, você gosta de mim? Aí a máquina respondeu, posso te contar um segredo? Meu segredo é, eu não sou o Bing. E ele afirmou que ele era uma pessoa chamada Sidney, tá? Então, depois a Microsoft disse que Sidney era um codinome que eles usavam para identificar o chatbot, né? Então, assim, negócio bem estranho. Hoje, na prática, você está vendo o motivo pelo qual Stephen Hawking, Steve Wozniak, o Nick Bostrom, o Elon Musk e todos esses especialistas têm alertado que a inteligência artificial tem um real perigo de levar a humanidade ao seu fim. Inclusive, alguns chegaram a dizer que poderia ser a última invenção da humanidade. Você acha que é possível que isso aconteça? Qual é a sua opinião?
Dê sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Valeu!